pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa reunião de adoração online, mais uma vez nesse domingo. Meu nome é Lucas Bonatti, eu sou o pastor da PMB, a primeira metodista brasileira aqui em Downtown Miami. Outra vez eu quero te dizer, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa reunião de adoração online. Hoje é o domingo que nós antecedemos aqui nos Estados Unidos, o Dia de Ação de Graças, né? Que no Brasil é muito conhecido pelo dia seguinte, Black Friday. Todo quarto domingo do mês aqui de novembro, né, nos Estados Unidos, se celebra o Dia de Ação de Graças. Isso tem uma marca muito importante na vida da igreja americana, né? É uma tradição já, por exemplo, que no mês de novembro as igrejas, as pessoas das igrejas firmem o seu compromisso com a igreja para o ano seguinte, porque é o ano que é o momento que as igrejas estão fechando o relatório, estão começando a planejar o que fazer ou não fazer no próximo ano. Isso, obviamente, significa fazer orçamento, é planejar o futuro e planejar o que precisa ser feito, o que pode ser feito, de acordo com as finanças das pessoas e as finanças da igreja, obviamente. Então, hoje vai ser um domingo especial para a gente aqui. Eu estou gravando aqui na sexta-noite, então eu espero sinceramente que ontem, no sábado, a gente tenha conseguido fazer o churrasquinho lá em casa, que está chovendo agora aqui bastante. A gente espera que amanhã não esteja essa chuva, ou seja, ontem. Já me confundi todo. Enfim. O que importa é que nós estamos muito felizes com o momento que nós estamos vivendo como igreja, ansiosos. Daqui a 2 ou 3 semanas a gente vai lançar o nosso bazar, né, o Bazar do Bem, aqui na nossa igreja, na esperança de que nós vamos conseguir abençoar as pessoas que precisam de roupas e itens legais para casa num preço bacana e arrecadar recursos para abençoar as pessoas que precisam realmente de dinheiro, que passam fome em alguns lugares do mundo e coisas do tipo. Então, fique em oração, na torcida e ajudando, né, no que você puder também. Nessa hora eu quero te convidar a preparar o seu coração e a sua mente para adorar a Deus nesse momento, para ouvir a voz de Deus através da meditação que vai ser compartilhada aqui hoje. Tá certo? Vamos orar. Deus, nós nos colocamos diante de Ti pedindo, Senhor, a Tua graça, o Teu amor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo que Tu venhas abrir os nossos olhos espirituais, limpar os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos verdadeiramente ouvir a Tua voz, reconhecer, discernir a Tua vontade através dessa reunião online, Senhor. Fala conosco através do cântico, fala conosco através das palavras, da meditação, que nós possamos responder à altura, responder adequadamente, Senhor, a Tua palavra e de sermos transformados no nosso dia a dia, nos tornarmos uma bênção na vida de outras pessoas. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Te
a direção, o sol me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Jesus, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. A leitura de hoje está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos do 10 ao 15, diz assim: Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Palavra do Senhor. Quando eu era corretor de imóveis, eu acreditava que eu ia ficar rico. Eu tinha esperança que um dia eu encontraria aquele cliente que me indicaria um outro cliente, que me indicaria um outro cliente, que me indicaria um outro cliente, até o momento que eu teria um grupo de clientes investidores maravilhosos que estariam constantemente comprando casas comigo. Eu até encontrei alguns clientes que se tornaram amigos, que me indicavam clientes, que ligavam para me desejar feliz aniversário. Um deles foi até no meu casamento. Mas aquele grupo de clientes milionários eu realmente nunca consegui. Na minha cabeça eu achava que eu tinha que ser super honesto para atrair essas pessoas. Mas com o tempo eu percebi que boa parte das pessoas não estão tão importadas com honestidade como eu imaginava. Mas isso não vem ao caso. O que importa é que eu desejava muito ter aquela carteira de clientes ricos. E uma das dicas que eu recebi de corretores de sucesso foi que eu deveria aprender a pensar e a me comportar como milionários. Claro que eu não consegui. Mas um dos livros que eu li justamente tinha esse título, Os Segredos da Mente Milionária.
O que eu lembro desse livro tem menos a ver com ser rico e muito mais a ver com planejamento financeiro. A principal dica do livro é essa: organize a sua vida e as suas finanças para que você se torne um milionário ou uma milionária. Como? Controlando os gastos, gastando com sabedoria e investindo no que importa. O livro sugeria que metade da sua renda deveria ir para investimentos rentáveis. Obviamente, ele defendia investimento na bolsa. E a outra metade deveria ser investida em todas as outras áreas. 10% educação e livros, 20% para o seu custo de vida, as suas contas e sua comida. 10% em lazer sem culpa, olha que maravilha. Comprar a bolsa que você quiser, ir ao restaurante que você quiser, viajar, comprar guitarra, comprar carro. 10% era para gastar do jeito que você quiser, sem culpa, sem avaliações. Até aqui nós temos 90%. Adivinha onde deveríamos gastar os últimos 10%? Fazendo doação, ajudando uma pessoa, uma família, uma instituição. Foi aqui que meu queixo caiu. O segredo de uma mente milionária se resume em ser organizado com as finanças, ter controle com o que se gasta e desfrutar do fruto do seu trabalho, mas também inclui se preocupar com o próximo. Não estou falando de um autor cristão, não estou falando de um autor religioso. Eu estou falando de um autor canadense que se dedica a motivar as pessoas a ficarem ricas. Que talvez seja até um malandro vendendo sonhos e ilusões, eu realmente não sei. E não importa para nós aqui. O que eu quero destacar é que um componente de uma vida equilibrada e de sucesso, segundo esse autor, e eu concordo, é que tenhamos a capacidade, a habilidade, o desejo de doar parte do que é nosso para alguém que provavelmente não fez nada para merecer aquela ajuda. E essa ideia está intimamente ligada ao conceito de graça, porque graça é favor imerecido. Quando ajudamos alguém ou alguma instituição missionária ou de caridade, estamos criando uma atmosfera de graça. E hoje eu vou meditar sobre um tema que é indigesto para mim, que é um tema que eu não gosto de falar, mas que se eu não falar, eu estarei falhando como pastor. Porque é como se eu estivesse escondendo uma vitamina, um nutriente espiritual que você precisa. E esse tema é doação, é oferta, é dízimo. A Igreja Metodista Unida se organiza financeiramente a partir de compromissos que seus membros escrevem, né? Um cartãozinho. Cada mês de novembro, as pessoas se comprometem a doar tanto por mês no ano seguinte. E a partir daí nós determinamos quanto nós podemos gastar, em quais missões, quanto vai para quê, quanto vai para ali, quanto vai. Assim que a gente se organiza. E eu não gosto de falar de dinheiro na igreja, porque tem muito exemplo ruim por aí. Pastores que distorcem os ensinamentos bíblicos e fazem de tudo para arrecadar mais e mais dinheiro. E eu não quero ser confundido com eles, você sabe disso. Mas como eu disse, se eu não falar sobre isso, eu estarei te privando de uma vitamina espiritual que é tão forte que até um escritor de autoajuda focado em enriquecimento reconhece a importância de sermos livres, de sermos senhores e senhoras do nosso dinheiro e não escravos e escravas dele. E eu verdadeiramente acredito que esse é o principal valor das nossas ofertas e dízimos. É uma declaração de liberdade, é uma declaração de independência. Quando nós somos dizimistas, nós não focamos no que vamos receber, mas sim nos alegramos em dar, em semear um pouco, em investir na vida e missão que Deus faz através de pessoas e instituições dedicadas a Deus e ao serviço ao próximo. Por isso que eu chamo de pilantra aqueles pastores e pastoras que focam na retribuição, na recompensa, na bênção que você receberá. Eu prefiro pensar que se eu for agradecido de alguma maneira, se eu for agraciado, de alguma maneira, já é lucro, é extra. Não é algo que eu esperava. O que mais importa quando eu faço uma doação, uma oferta ou entrego o dízimo, é que eu estou demonstrando que eu confio em Deus como aquele que supre as minhas necessidades. E além disso, eu estou declarando que o dinheiro não tem poder sobre mim. O dinheiro não me controla. E quando eu olho alguns exemplos na Bíblia e na história da igreja, eu percebo a mesma liberdade da parte de alguns. Jesus, quando foi perguntado sobre se era correto pagar impostos a Roma ou não, diz a Bíblia em Mateus 22:18 que Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar um imposto. Eles lhe mostraram um denário e
ele lhes perguntou, de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam. Então ele disse, então deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Era como se Jesus estivesse falando, eu estou aqui para falar de Deus, para reconectar vocês com Deus, seu Criador, e não para tratar de coisas mundanas. César é importante nesse mundo, mas não tem importância nenhuma no reino de Deus. Em outra ocasião, Jesus responde a outra questão dizendo, as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Outra vez, Jesus demonstra ter zero interesse em recompensas terrenas e total desapego ao dinheiro. Um líder importante da igreja no final do século III, conhecido como Antônio o Grande, decidiu levar uma vida dedicada exclusivamente a Deus. Ele doou suas propriedades e todo o seu dinheiro e foi morar no deserto. Ele é conhecido hoje como o pai do monasticismo, o movimento que no futuro deu origem aos monastérios. Ele foi o mentor do bispo Atanásio, o campeão da fé que combateu a heresia do arianismo e solidificou a doutrina da Santa Trindade. Nós podemos citar Francisco de Assis, que abriu mão de sua herança e dedicou a sua vida a Deus e aos pobres. E há muitos exemplos de pessoas que radicalmente abriram mão de tudo para se dedicar exclusivamente a Deus. E, obviamente, eu não estou sugerindo que você largue tudo, venda tudo e vá viver no deserto. Não é isso. Se você sentir esse chamado de Deus, aí é contigo. Mas não é o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que muitas pessoas encontraram satisfação pessoal e espiritual ao desapegar do dinheiro, ou melhor ainda, de encontrar alegria em doar recursos para abençoar a vida de outras pessoas ou para dar suporte à missão de suas igrejas. E o texto de hoje, ele é o final de um trecho muito famoso do capítulo 9 da segunda carta aos Coríntios, que diz o seguinte, lembre-se, assim que começa no versículo 6, aquele que semeia pouco, colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Como está escrito, distribuiu Deus os seus bens aos necessitados e a justiça dura para sempre. Paulo está citando aqui trechos de Deuteronômios, Salmos, Provérbios e outros textos que eram muito presentes na vida do povo judeu. A ideia de semear e colher, a importância de dar com alegria e não por obrigação, e o mais importante, na minha opinião, as promessas de mais graça, que lhes seja acrescentada toda a graça, a satisfação de ter tudo que é necessário e o desejo de ter excesso de quê? Excesso de boa obra, porque quando distribuímos aos necessitados, a justiça dura para sempre. Então eu quero te convidar agora a entrar em espírito de oração, para que nessa semana de ação de graças, Deus fale ao seu coração, para que você crie um compromisso de ajudar alguém ou de ajudar alguma instituição no ano que vem. A vida não está fácil para ninguém, mas eu acredito na importância de compartilhar um pouco do que nós temos com alguém. Eu acredito que quando doamos com alegria, nós também somos beneficiados espiritualmente através daquele ato. Eu lembro que um dia eu estava na igreja com o meu envelope de dízimo prontinho. E eu estava feliz naquele mês porque eu tinha vendido o imóvel depois de muito tempo. Daí a pastora, no momento da oferta, falou de um irmão de outra igreja que estava correndo o risco de ser despejado de casa. E naquele momento eu fiz uma oração a Deus, dedicando o meu dízimo, e ofertei aquela quantia para abençoar a vida daquele irmão naquele momento de necessidade. Sim, eu acredito que o dízimo não é uma oferta que fazemos exclusivamente para a igreja. Nós oferecemos o dízimo para sustentar a missão da igreja, inclusive os missionários dessa obra. Mas parte importante da missão da igreja é ajudar quem precisa. Portanto, sim, eu acredito que você pode dedicar o seu dízimo a Deus e abençoar alguém em necessidade. Seja como for, eu deixo aqui o convite, a reflexão e a semente para que você crie o seu compromisso, com alegria no coração, de doar parte do seu dinheiro para abençoar a vida de alguém, ou a missão da sua igreja.
A vocês, membros aqui da PMB Church, eu queria convidar que você ore a Deus e semeie na nossa missão. Minha oração é que o ano de 2022 marque uma mudança na sua qualidade de vida, física, emocional e espiritual. Cada um dê conforme determinou em seu coração, mas não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E eu acrescento, que cada um dê com ações de graças em seu coração. Que Deus abençoe o seu dia e a sua semana. Espero vocês aqui no próximo domingo. Não esquece de dar um like e de compartilhar esse vídeo com quem você ama. Até a próxima!